Muito bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco de aulas hoje. Estamos analisando aqui as normas fundamentais do processo. E eu quero voltar respondendo aqui uma pergunta que a Maísa deixou antes do intervalo. Eu vi aqui que eu acabei pulando e não respondendo. Ela falava um pouquinho da relação do acesso à justiça e da assistência pela Defensoria Pública. Eu queria primeiro dizer para a gente o seguinte, que a Defensoria Pública é exatamente uma instituição que visa assegurar acesso à justiça. Por quê? Porque só pode acessar a justiça quem tem acesso ao procurador tecnicamente habilitado, que no caso geral é o advogado. Entretanto, algumas pessoas, como não têm condições de arcar com a contratação particular de um advogado, precisarão de que alguém faça a sua representação técnica, a sua representação postulatória em juízo. E aí, então, surge a Defensoria Pública como esse instrumento estatal para resolver essa problemática da impossibilidade de contratar o advogado particular para as pessoas hipossuficientes. Então, o hipossuficiente acaba assistido pela Defensoria Pública para que se garantir o acesso dele à justiça. Entretanto, a Defensoria Pública não vai assistir todas as pessoas. Ela vai ter um requisito relacionado ao potencial, a condição econômica do assistido, para que ele tenha ou não acesso à defensoria, e nas situações em que a pessoa não se enquadrar nesses requisitos, ela deverá procurar o advogado particular para que possa, eventualmente, ingressar com uma ação judicial. Espero que tenha respondido você, Maísa, sobre essa relação da Defensoria Pública com acesso à justiça e na afastabilidade da jurisdição. E agora a gente vai aqui para um próximo princípio, que é o princípio da duração razoável do processo. Em conjunto, a gente vai trabalhar com o julgamento dos processos em ordem cronológica de conclusão. O nosso artigo 4º do Código de Processo Civil, que já está na tela aí para vocês, prevê que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. E essa ideia aqui, de prazo razoável, ela vem do direito fundamental à duração razoável do processo, tanto administrativo quanto o processo judicial, que nós vamos encontrar lá na Constituição. Deixa eu pegar aqui, no artigo 5º, no inciso 78, que prevê o seguinte, todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O artigo 5º da Constituição, nós sabemos, são os direitos fundamentais, e lá no artigo 5º nós temos vários direitos fundamentais que são também direitos fundamentais processuais. Inclusive, eu quero lembrar que o artigo 1º do CPC, ele já começa dizendo para a gente o seguinte, olha, o processo civil tem que ser delineado pelos princípios previstos na Constituição e mais esses que eu vou trazer para vocês aqui agora. Ele traz lá no artigo 1º do CPC mais ou menos essa redação. Ele chega para a gente dizendo, vou até pegar aqui para a gente ler exatamente o que diz, o processo civil será ordenado e disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição, observadas as disposições deste código. Então, o CPC já chega e diz para a gente, olha, vamos observar os princípios constitucionais e vamos observar, além disso, as normas fundamentais que estão aqui nesse código. E lá no artigo 5º, 78, artigo 5º, 78 da Constituição, nós temos a previsão da duração razoável do processo como direito fundamental. Isso aqui é importante e ele acaba vindo para a redação do artigo 4º do Código de Processo Civil. E aí eu quero trazer para vocês duas considerações importantes sobre esse assunto. Primeiro, o que seria duração razoável do processo? Como é que eu poderia definir se o meu processo está tendo ou não duração razoável? Deixa eu só ajustar rapidinho isso aqui.
Tá? Como é que eu poderia definir se o meu processo está ou não tendo duração razoável? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, no ano de 1968, a Corte Europeia de Direitos Humanos proferiu uma decisão contra o Estado da Áustria, definindo critérios para se entender quando um processo está ou não tendo duração razoável. Essa decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, ela acaba sendo referenciada aqui no Brasil como exemplificativa, como ilustrativa do que seria um requisito de duração razoável do processo. Quais seriam os requisitos de duração razoável do processo? Tá? Porque nós não temos na Suprema Corte Brasileira, no STF, nem no STJ, decisões específicas sobre a aplicação desse direito fundamental. Tá bom. E quais seriam os 3 requisitos que foram dados nessa decisão da Suprema Corte, da Corte Europeia, de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos, para a gente entender o que é quais são os requisitos para se compreender que um processo está tendo ou não duração razoável. O primeiro seria a complexidade da causa. O segundo seria o comportamento das partes. O terceiro seria o comportamento do juízo. Tá? Então, complexidade da causa, vou tomar aqui, complexidade da causa, comportamento das partes e comportamento do juízo. Seriam os 3 requisitos. Em algumas decisões posteriores, a Corte Europeia de Direitos Humanos acrescentou um 4º requisito, que seria a relevância do direito reclamado. E por que eu quero trazer essas informações aqui como importante para vocês? Eu quero trazer por causa do seguinte: nós temos muita coisa julgada em outros países e temos muitos escritos no Brasil sobre esse assunto dizendo que quando você verifica que o Estado, seja um Estado federado, o Maranhão, por exemplo, seja a União, quando tiver um processo tramitando na Justiça Federal, quando ele falha no seu dever de ser célere e você tem no comportamento do juízo uma causa de demora na resolução de um processo, você pode ingressar com uma ação de responsabilização do Estado. Né? Nós não temos julgados ainda nos tribunais superiores, nem nos tribunais de segundo grau, ainda não encontrei sobre este assunto, tá certo? Mas o que acontece? Seria interessante se nós percebêssemos que eu tenho um processo, esse processo demorou a ser julgado, esse processo demorou a se ter, aí como diz o artigo 4º, né, do CPC, a obter a sua atividade satisfativa. O processo demorou a obter a sua atividade satisfativa. Por causa de uma atuação do juízo, seria um ato ilícito que ofende um direito fundamental, a duração razoável do processo, praticado pelo Estado, capaz de se mover uma ação reparatória contra o Estado para se obter uma reparação em razão dessa situação que ali foi verificada. Tá certo? Isso eu digo por quê? Porque na Europa nós já tivemos responsabilização dos Estados exatamente por este ponto, né? No Brasil não é comum de se ver ainda, mas é possível se pensar que quando você tem uma situação que o Estado falhou em dar celeridade à tramitação de um processo, que não é uma causa complexa, a gente tem que entender também, né, que você vai analisar isso a partir da perspectiva da complexidade da causa. Não se pode esperar, por exemplo, que um inventário para fazer a transmissão de bens de 17 herdeiros, por exemplo, com um patrimônio de bilhões ou de bilhões, né? E você tem 17 herdeiros assistidos cada um por escritórios de advocacia distintos, com interposição de recurso, de incidentes e etc.,
que um processo como esse termine aí em poucos meses aí, sem que haja uma autocomposição. Se for litigioso, se não tiver autocomposição, um processo como esse realmente se arrastará por anos perante o Poder Judiciário. Agora, também não se pode esperar que um simples processo para retirar o nome de um consumidor de um cadastro restritivo como a Serasa ou o SPC, que ele demore anos para alcançar uma solução, que é algo que notadamente se resolve de uma forma simples e rápida se o processo obedecer à razoável duração que a gente pleiteia aí com que a gente tem previsto como direito fundamental e como princípio da nossa ordem processual. Beleza? Então, essas duas ideias eu queria trazer aqui para você, e eu queria trazer também, coloquei aqui no título, né, a ideia de julgamento dos processos em ordem cronológica. Por que que isso é importante? E a gente vai ver ele lá no artigo 12 do Código de Processo Civil, né? O que que diz lá no artigo 12 do Código de Processo Civil? Vou colocar aqui embaixo para a gente. Tá? Vou colocar ele aqui embaixo. Bem, o que diz o artigo 12? Ele diz o seguinte, avançando, o juiz e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Isso aqui é uma questão mais de um direito de que, se você tem o seu processo, que chegou ao juiz para decidir hoje, que ele seja julgado antes de um processo que vai chegar amanhã ao juiz para ser decidido, né? A ideia de ordem cronológica é uma ideia de organização também para gerar que o seu processo tenha uma duração razoável. Não se pode, por exemplo, pensar que eu entrei com a minha ação, já tive a minha audiência, o meu processo está concluído para o juiz decidir, isso já tem um mês. Uma outra pessoa que entrou com a ação depois de mim, que teve audiência depois de mim, que o processo dela ficou concluído para decidir depois do meu, que a decisão do processo dela saia antes da minha, né? Até por uma questão de igualdade de tratamento, por não fazer uma acepção das partes das pessoas que estão ali litigando no processo. E para que cada um realmente tenha no seu processo uma duração que é razoável, é ideal que se faça isso. Entretanto, a redação originária do CPC previa que isso era uma obrigatoriedade. Na redação da alteração que foi sancionada antes da entrada em vigor do Código, se mudou a obrigatoriedade por preferencialmente, que está aí como aposto no artigo 12, né? Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, então não é mais uma obrigatoriedade, mas é uma forma de se tentar organizar melhor essa ordem de julgamento dos processos, trazendo aí nos parágrafos do artigo 12 situações em que o juiz poderá decidir o processo antes de outro por uma situação específica, como, por exemplo, tutelas provisórias, quando for, por exemplo, uma situação relacionada a uns julgamentos repetitivos. Imagina, por exemplo, que o juiz ali ele tem 200 processos para julgar e saiu um julgamento no STF dizendo que deve se aplicar aqueles processos tal entendimento. É claro que o juiz vai pegar aqueles 200 processos e vai, de uma lapada, fazer o julgamento de todos eles, aplicando o entendimento do STF, e muitos acabarão passando na frente de outros processos que estavam concluídos há mais tempo. Então, essa é uma justificativa, tutelas provisórias são uma outra justificativa, mas, em geral, deve-se pedir e se esperar que o julgamento seja realizado em ordem cronológica de conclusão. A conclusão, gente, é o envio do processo, né, ao juiz para que ele possa proferir a sua decisão. Beleza, gente? Tranquilo? Dá um ok aí para a gente, quem está ligado, quem está ok, para a gente passar um pouquinho mais para frente aqui para uma outra norma fundamental do processo. Tá bom? Beleza. Olha só, gente. Olha só. O nosso Código de Processo Civil tem a seguinte previsão, lá no artigo 6º. Perdão, 6º não, 5º. Eu vou colocar o 5º e o 6º, porque os dois acabam trabalhando a mesma ideia de formas distintas, mas acabam trabalhando a mesma ideia. Olha o que diz aqui o artigo 5º e o artigo 6º do nosso Código de Processo Civil.
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Todos os sujeitos do processo devem, e eu vou marcar o outro aqui, ó, cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E aí eu queria trazer algumas considerações sobre esse princípio que são importantes aqui para a gente. O que é boa-fé? Vamos lá. O que é boa-fé? Boa-fé, gente, é honestidade. Boa-fé é honestidade. É honestidade. É probidade. Boa-fé é ética. É agir de forma correta. E o que é agir de forma correta, de forma ética, de forma honesta? É não agir contra as disposições da ordem jurídica. Tá? Você não espera, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui na esfera criminal para você entender. Se você estiver sentado ao lado de alguém, em qualquer lugar que seja, numa parada de ônibus, num aeroporto, numa escola, num shopping center, se você está sentado próximo de alguém, você espera que aquela pessoa haja de boa fé e que aquela pessoa não lhe furte um objeto, lhe roube, lhe ameace, lhe ofenda, lhe agrida. Você espera isso. Que aquela pessoa tenha uma atitude de acordo com a ordem jurídica estabelecida. Quando se fala em boa-fé processual, você espera que todos os envolvidos dentro do processo, aqui diz, ó, qualquer um que participa do processo, seja como parte, autor e réu, seja como testemunha, seja como juiz, como promotor, como defensor, como advogado, seja como serventuário, seja como perito. Qualquer pessoa que participa do processo, não se deve esperar dessa pessoa que essa pessoa haja contra a ordem processual ali estabelecida. A ordem processual ali estabelecida. Se espera que a pessoa haja com boa fé. Com boa fé. Certo? Agora, em algumas situações, o sujeito vai agir com má fé. E a gente tem que entender o seguinte, a má fé não se presume. A má fé não se presume. A má fé tem que ser comprovada. E o que é má fé na perspectiva do nosso código? O nosso código traz exemplos de má fé. Os exemplos de má fé estão lá no artigo 81. Vou dar aqui só uma situação para você entender como um exemplo de má fé. A interposição de recurso manifestamente protelatório. O que é protelatório? É quando você usa o recurso do processo. Gente, recurso do processo. Saiu uma decisão, eu não concordo. Eu posso recorrer da decisão. Eu posso recorrer da decisão. Ok? Saiu a decisão, não concordo com a decisão, eu posso recorrer daquela decisão. Então, o recurso é algo natural dentro do processo. É algo natural dentro do processo. Agora, o que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece o seguinte. Saiu o recurso, saiu a decisão, eu interponho um recurso, só que aquele recurso que eu interpus foi só para retardar, foi só para atrasar o processo. Era um recurso desprovido de fundamento. Mas como eu não queria dar o braço a torcer, eu recorri, só para o processo demorar mais a concluir. Este recurso manifestamente protelatório é um exemplo de má-fé processual. Eu não agi com ética, eu não agi com honestidade dentro do processo. Nesse caso, eu posso ser condenado a pagamento de multa por litigância de má-fé, por exemplo. Tá? Aqui eu quero trazer para vocês um julgado também, eu tinha separado um outro julgado aqui sobre esse assunto, acho que são 2 julgados, na verdade, tá? 2 julgados do STJ, um sobre esse assunto de recurso que eu estou mencionando aqui para vocês. Ó. O recurso, naturalmente, é um instrumento processual. O recurso, naturalmente, é um instrumento processual. Então, o fato de eu recorrer, ó, a simples interposição do recurso, não caracteriza a litigância de má-fé. Não é porque eu recorri que eu sou um litigante de má-fé. Ah, não sabe perder. Não. Quando eu recorro e aquele recurso foi realmente um recurso somente para retardar o andamento do processo, aí sim, este é um caso de configuração de uma conduta desleal e aí um abuso de direito que configura a litigância de má-fé, tá bom? Eu trouxe aqui um outro julgado sobre esse assunto de litigância de má-fé, e aí eu vou, antes de falar dele, que é esse que está exatamente aí embaixo, trazer algumas outras considerações.
trazer aqui algumas outras considerações. Olha só. Quando alguém pratica atos de litigância de má-fé, deixa eu só pegar aqui o artigo 81 para a gente... Artigo 80, na verdade, que tem os exemplos. 81 é a previsão da condenação, tá? Olha o artigo 80. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, um que muito se verifica, alterar a verdade dos fatos, tá? Então, imagina o seguinte, uma pessoa alterou a verdade dos fatos. O que é alterar a verdade dos fatos, gente? É mentir. Só que o código não chegou aqui assim, mentir. Não, ele não vai chegar e dizer, mentir é litigância de má-fé. Ele vai usar uma expressão mais elegante, né? Então, alterar a verdade dos fatos. Então, imagina o seguinte, a pessoa chega e entra com a ação dizendo o seguinte, nunca fui no Banco do Brasil, e aí apareceu um empréstimo do Banco do Brasil para mim me cobrando. Tá, nunca fui no Banco do Brasil. É a história dela, é o fato que ela narrou. Aí o Banco do Brasil contesta e junto o contrato assinado por ela, é feita a perícia, verifica que o contrato é dela mesmo. Tem a filmagem do circuito interno do banco, mostrando que ela foi lá no banco, sentou na cadeira do banco, conversou com um funcionário e assinou o contrato. E aí ela chega no processo dizendo que nunca foi no Banco do Brasil. O que tenho aqui? Eu tenho alguém que alterou a verdade dos fatos. Essa pessoa é o quê? É um litigante de má-fé. Uma pessoa que agiu com desonestidade, uma pessoa que agiu com abuso de direito, que buscou o Poder Judiciário de forma temerária. Tá? Essa situação é uma situação que especificamente autoriza o juiz, seja de ofício, sem ninguém requerer, ou a requerimento da parte adversa, a condenar aquele litigante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e também reparação de dano. Inclusive honorários contratuais arcados pela parte adversa. Imagina comigo o seguinte, gente. Imagina comigo o seguinte. Alguém processou você, contando uma história sem pé nem cabeça. Uma história que não tem prova nenhuma, uma história que não tem nenhum elemento que sustente aquela história. Certo? Essa pessoa vai perder o processo. Tudo bem. Se você se defender, se você não for rével, né? Porque se você for rével, se você foi citado, comunicado do processo, não compareceu, foi rével, aí o juiz vai presumir que é verdadeira a história dela. Mas vamos lá. Uma pessoa ingressou com uma ação contra você, Francisco. Elane, você foi processada. A pessoa contou uma história absurda de que você praticou um ato ilícito contra ela e causou um dano, Luciene. E aí você tem que contratar um advogado, se você não é advogado, né? Tem gente aqui que é advogado. Mas se você não é advogado, Yara, aí você tem que contratar um advogado, tem que pagar o advogado, tem que fazer a defesa para você, tem que comparecer na audiência, e aí depois disso o juiz vai julgar o processo improcedente, você vai ganhar o processo. Beleza. E o advogado que você contratou para pagar, para responder, para apresentar uma resposta, naquele processo que a pessoa entrou com uma ação sem fundamento nenhum, alterando a verdade dos fatos, aquela pessoa que entrou com aquela lei de temerária, né, com aquela aventura jurídica, que alterou a verdade dos fatos, ou que interpôs um recurso protelatório, ela poderá, a requerimento ou de ofício pelo juiz, ser condenada a pagar o prejuízo que você sofreu. Então, se é advogado, você está elaborando uma defesa, a gente tem precedente do STJ sobre esse assunto bem interessante. Você está elaborando uma defesa na contestação, você vai fazer uma reconvenção, você faz uma reconvenção, ou você faz um pedido contraposto no juizado e coloca o pedido de dano material do valor de honorário que o cliente está pagando por réu. Tá? Do cliente que o cliente está pagando por réu. Interessante isso. Tá? Já vi alguns casos, já trabalhei em alguns casos. O réu foi processado, teve que contratar um advogado, pagou ali 3 mil para o advogado fazer a defesa dele. E pediu um dano material do valor que ele pagou para o advogado fazer a defesa dele. Se foi verificado que realmente foi um litigante de má-fé, é possível deferir esse pedido de pagamento dos honorários contratuais. Tá? Aqui não é honorário sucumbencial, não é honorário que o juiz condena, não. O honorário contratual que o réu teve que pagar para fazer a defesa dele. Tá bom? Esse prejuízo, em regra, deverá compor os pedidos ao juízo, percebendo a má-fé
e o juiz, ou o juiz... Então, é o seguinte, ó, o artigo 81 prevê que, de ofício ou a requerimento, o juiz pode condenar o litigante, tá? Mas, assim, em geral, o juiz só vai condenar de ofício, Yara, geralmente o que eu vejo, na prática, o juiz condena de ofício a multa, mas o prejuízo, a parte tem que requerer, porque aí o juiz vai poder aferir e condenar ou não, tá bom? É o artigo 81 do CPC que tem essa previsão. Aí pode ser na reconvenção, sim, Pedro. Se for no juizado, você faz um pedido contraposto, ou você pode simplesmente fazer um pedido na contestação, sem ser exatamente uma reconvenção, Pedro, quando for caso específico de litigância de má-fé, com base no artigo 81, o artigo 81 não exige uma reconvenção, tá? Não exige uma reconvenção. Mas, na prática, é interessante você fazer a reconvenção se tiver outros prejuízos, além dos prejuízos sofridos em razão da litigância de má-fé. Entenda comigo uma coisa aqui, Pedro, e os demais que estão aqui na sala, que estão acompanhando também essa gravação. Você é réu. Você contratou advogado para lhe defender, você teve um prejuízo, porque você teve que pagar o advogado para lhe defender num processo que não tinha fundamento. Beleza? Então, esse prejuízo, você vai pedir que o autor seja condenado a pagar. Precisa pedir isso em reconvenção? Não necessariamente. Você pode pedir isso direto na contestação, porque o fundamento é a litigância de má-fé. Mas se tiverem outras questões, outras pendências a serem resolvidas naquele processo, você apresenta a reconvenção e na reconvenção você pede a indenização também desse prejuízo. Tá bom? Ok, gente? Tranquilo aqui? Alguma dúvida mais aqui nesse ponto? Tá bom? E uma outra coisa que eu queria trazer, uma outra jurisprudência sobre esse assunto da litigância de má-fé, é que o STJ traz aqui no recurso especial aqui de número... Gente, os recursos especiais estão no número 1 milhão e não sei quanto aqui, 1.663.193, tá? É o seguinte, nós tivemos alguns casos que nós verificamos o seguinte, a pessoa agiu com má-fé e era beneficiário da gratuidade da justiça, e os juízes revogavam a justiça gratuita da pessoa. O fato da pessoa agir com má-fé não retira dela o benefício da gratuidade, de não pagar custas e honorários e etc. Tá? Agora, a gente tem que entender uma outra coisa. A gratuidade não suspende o pagamento da multa por litigância. Então, vamos lá. Entenda comigo o seguinte. A pessoa é pobre, hipossuficiente, ingressou com a ação, pediu gratuidade. Beleza, o juiz defere a gratuidade para a pessoa hipossuficiente. E a pessoa não vai precisar pagar custas do processo. Mas se aquela pessoa, se beneficiando da gratuidade, age com má-fé no processo, certo? Essa pessoa é condenada à multa por litigância de má-fé. Ela perde o benefício da gratuidade? A STJ disse não. Não perde o benefício da gratuidade. Agora, esse benefício da gratuidade não alcança a multa. Não alcança a multa. Então, ela vai ter que pagar a multa. Tá certo? Não vai suspender a multa. Beleza? Um outro ponto de jurisprudência, aproveitando aqui que a gente está falando de litigância de má-fé, na jurisprudência do STJ, um outro ponto importante é o seguinte. O STJ já entendeu, depois de muitos julgamentos sobre esse assunto, apesar da gente encontrar ainda algumas decisões divergentes, que quem tem que pagar a multa por litigância de má-fé é a parte e não o advogado. Entendeu comigo o seguinte. O artigo 80 traz um monte de situações, como provocar incidentes, alterar a verdade dos fatos, interpor recurso infundado, que quem é que vai fazer isso? É o advogado, é o defensor, é o Ministério Público, tá certo? Quem é que ingressa com recurso? Quem é que elabora recurso? Quem é que narra fato em petição? O advogado, certo? E aí, o que se fazia? Os juízes condenavam a parte solidariamente ao advogado a pagar a multa. Aí o STJ entendeu, não. Quem paga a multa é a parte. Então, vamos lá. Clóvis foi processado e contratou Elânio como advogada dele. Lá no processo, Elânio entrou com um recurso manifestamente protelatório.
A Elane é minha advogada. O juiz vai condenar, o tribunal vai condenar o pagamento de litigância de má-fé. Quem vai pagar? Elane, advogada, ou Clóvis, cliente? Quem vai pagar é Clóvis. Entende? Professor, mas quem faz o recurso não é advogado? Quem tem o conhecimento técnico é o advogado? Sim, mas a multa é da parte. Entretanto, o fato da multa ser da parte não impede que eu, Clóvis, em ação autônoma, ingresse com pedido de reparação contra a Elane. Então, isso aqui é interessante para quem advoga, para quem é defensor, tá certo? Entenda comigo o seguinte: eu tenho, como advogado, que agir com a técnica, com a melhor técnica, com a probidade também. Nós vimos lá que a boa-fé, ela é de qualquer um que participa do processo. Qualquer um que participa do processo. Então, se eu, como advogado, entrei com uma petição inicial alterando a verdade dos fatos, quem vai pagar a multa? Meu cliente. Mas depois esse cliente pode entrar com uma ação reparatória contra o advogado para receber o valor que ele pagou de multa, porque foi uma falha na prestação do serviço do profissional da advocacia. Tá? Ou, eventualmente, contra o Estado, para responsabilizar um defensor público que também agiu com um recurso protelatório, ou alterou a verdade dos fatos, ou provocou um incidente infundado. Beleza? A multa por litigância de má-fé é paga de uma parte para outra parte. Entretanto, nós temos lá no artigo 78, né? Nós temos lá o artigo 78, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no 70. Tá. 77, 78. E temos algum em outras partes do nosso CPC. Nós temos uma outra figura, além da multa por litigância de má-fé. Nós temos a figura do ato atentatório à dignidade da justiça. O que é o ato atentatório à dignidade da justiça? Essa é uma multa que você paga para o Poder Judiciário quando se pratica uma conduta ofensiva ao judiciário dentro do processo. Tá? Então, a gente tem a previsão do ato atentatório a pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tá bom? Estão previstas, perdão, aqui no artigo 77, tá? Artigo 77, não, aqui, perdão, que são os deveres, tá? Deixa eu ver aqui. Parágrafo 2º. A violação dos incisos, no 77 mesmo, mas aqui é no parágrafo 2º, né? No parágrafo 2º. Então, a gente tem aí, parágrafo 1º e 2º do artigo 77, a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que são multas pagas ao Poder Judiciário quando alguém, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para falar para vocês, ó. Pratica inovação legal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Imagina, por exemplo, o seguinte, imagina que duas pessoas estão aí, vamos pegar aqui Camila e vamos pensar que Camila e Daniel estão discutindo a propriedade de uma motocicleta em um processo, tá? A motocicleta está com o Daniel, e aí Daniel, no curso do processo, percebendo que pode vir a perder o processo no futuro, começa a depredar o bem, o veículo, né? Então, ele pratica uma inovação ilegal no estado de fato do bem, que é objeto litigioso, tá certo? Isso pode acarretar para o Daniel, que depredou o bem que estava em sua posse, uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de ser obrigado, sem prejuízo, ser obrigado a reparar a situação anterior do bem, né? Reparar o prejuízo ou recompor a situação do bem. Beleza? Um exemplo de ato atentatório à dignidade da justiça, no 334, o Pedro está mencionando aqui, por exemplo, é o caso da ausência da parte à audiência de conciliação ou mediação também, né? Quando a parte não comparece na audiência de conciliação e mediação, ele também será penalizado com o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Um outro exemplo a gente tem quando, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, o devedor oculta os seus bens, né? E aí ele é intimado pelo juízo para dizer onde é que estão os seus bens. Se ele não indica onde estão os seus bens, ele também é condenado a pagar multa. Também é condenado a pagar multa. Beleza? Então, são exemplos aí
de que a parte deve agir com boa-fé dentro do processo. Voltando aqui um pouquinho, a gente está trabalhando, junto com o princípio da boa-fé, o princípio da cooperação processual. Tá? O que é a cooperação processual? A cooperação processual diz respeito, minha gente, ao seguinte: o processo, ele não é uma arena de lutas, de guerra. Antigamente é que as pessoas resolviam seus problemas assim, né? Ah, Maria tem problema com João. Né? Coloca Maria e João dentro de uma arena, eles vão lutar ali até morrer e resolver as suas situações. Olho por olho, dente por dente. Né? Não. O processo é um espaço democrático, um espaço civilizado de resolução de conflitos. Então, o que se espera nesse espaço? Que todos os envolvidos nessa resolução de conflitos possam trabalhar com urbanidade, em relação, por exemplo, à produção de provas, que cada um possa apresentar as provas que estão em seu poder, que quando uma parte não tem acesso à prova que está em poder da outra prova, requeira para que o juiz faça a determinação de que a outra parte apresente a prova. As partes apresentem as testemunhas, que as testemunhas sejam ouvidas com urbanidade, com respeito, né? Que as partes cooperem para que o processo, ao final, tenha uma decisão justa e efetiva. Esse princípio aqui também é chamado no direito italiano de direito justo, né? Direito ao processo justo. Aqui na nossa Constituição ele também está lá no artigo 5º, quando se prevê o devido processo legal, né? A ideia de devido processo legal não é somente um processo de acordo com a lei. A ideia de devido processo legal é a ideia de ter um processo justo, um processo com um resultado conforme os princípios, a ética do ordenamento jurídico e princípios de justiça. Beleza? Então, a ideia de cooperação e de boa-fé estão aí também como princípios norteadores do nosso processo. E aí o CPC começa a trazer essa questão, trazendo situações em que vai se punir quem não age com cooperação, quem não age com boa-fé, quem se afasta desses deveres processuais. E aí você está trabalhando num processo, você tem um processo que se verifica que a parte está atuando de uma forma a agir sem boa-fé, a agir sem cooperação, você pode adotar medidas para que isso seja observado ali dentro daquele processo. Beleza, gente? É isso, dúvida? Podemos prosseguir. A gente vai avançando aqui, então, para mais um princípio. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade aí para apresentar para a gente. Eu quero trabalhar com vocês agora o princípio da primazia do mérito. Vou pegar de novo aqui o... As partes são somente autor e réu, exatamente, Pedro. Né? As partes são autor e réu. Agora, o princípio da boa-fé e da cooperação, ele é um princípio que é aplicado a todos os envolvidos no processo, tá? Ele é um princípio aplicado a todos os envolvidos, não só autor e réu. Agora, as multas, tá? As multas, Pedro, a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, essas sim, são multas somente aplicáveis às partes. Como é que a gente penaliza os procuradores, advogado, defensor? O advogado é penalizado pela OAB, o defensor, o Ministério Público e os juízes são penalizados pelas seus órgãos de correição, né? Os seus órgãos de corregedoria, tá bom? E os demais serventuários também, beleza? Agora, as multas processuais e as multas por litigância de má-fé, as reparações, indenizações são sempre ônus da parte que foi condenada. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. O artigo 4º que nós já vimos, e também o artigo 6º que nós já vimos, eles falam em solução do mérito e decisão de mérito justa e efetiva. E aí eu quero trazer aqui um ponto de observância aqui para vocês. Tá? Agora eu perdi. Bastante. Apareceu novamente a tela para vocês aí? Tudo bem.
Olha só. Muito bem. Gente, vamos lá. Quero que vocês observem uma coisinha aqui comigo. Toda vez que o juiz vai julgar um processo, um juiz ou um tribunal, ele o faz seguindo uma ordem de análises. Ele o faz seguindo uma ordem de análises. Ele vai, em primeiro lugar, fazer uma análise das condições da ação. Essas condições que eu mencionei para vocês, que estão lá no artigo 17 do CPC, que são o interesse e a legitimidade. Então, toda vez que o juiz vai fazer uma análise processual, ele o faz começando pelas condições da ação. Chegou um processo novo, o juiz vai ver, essa parte que ingressou com a ação, ela é legítima, é um direito dela que ela está discutindo, ela processou a parte que também é legítima, e aí, então, tudo ok, esse processo tem legitimidade, tanto no autor quanto do réu, tanto ativa quanto passiva. Essa parte tem interesse processual, entrou com a ação correta, está pedindo um pedido correto, ela já tentou resolver antes, não conseguiu resolver, então ela tem interesse processual. Beleza. O processo, então, vai para um segundo ponto de análise. O segundo ponto de análise, que são os pressupostos processuais. O segundo ponto de análise de um processo é a análise dos pressupostos processuais. E aí, os pressupostos processuais são uma criação doutrinária e acolhida pelo CPC, obviamente, que prevê que quando um processo falta um pressuposto, tem duas coisas para se fazer. Ou se corrige aquela falha, ou se vai extinguir o processo. Vai se extinguir o processo. Vou dar um exemplo aqui de um pressuposto muito comum. A petição inicial apta. Petição inicial apta. Sempre que alguém elabora a petição inicial de um processo, a petição tem uma série de requisitos que tem que ser seguidos. Tem que ter o endereçamento, tem que ter a qualificação, tem que ter os fatos, tem que ter o pedido, tem que ter o valor da causa. Beleza. A petição tem requisitos. Você está fazendo uma petição para ingressar com uma ação, essa sua petição para você fazer para ingressar com a ação, ela tem uns requisitos, você elaborou, está ali. Tá. A gente vai falar de petição inicial mais na frente. Se a petição inicial falhou, faltou algum requisito, certo? O que o juiz vai fazer? Ele vai tentar salvar o processo, vai tentar salvar a petição. Ele vai dar um despacho, ele vai intimar a parte que elaborou a petição, a parte autora, para a parte fazer a emenda da petição, para completar ou para corrigir o que está falho ali naquela petição. Beleza? Tentou salvar. Por quê? Porque a petição perfeitinha, a petição com os requisitos, é um pressuposto do processo. É um pressuposto do processo. Tá certo? Se resolveu, beleza, bola para frente no processo. Bola para frente no processo. Se não resolveu, o processo será extinto. Depois que o juiz... Está aparecendo, gente, para vocês, a tela compartilhada aí, tá? Para mim está dizendo que está aparecendo. Tá? Então, Obrigado, Mariana. Então, depois que o juiz analisou as condições, analisou os pressupostos, aí ele vai para a terceira parte do seu julgamento, que é a análise do mérito. É o momento em que o juiz vai fazer uma análise do mérito. E o que é a análise do mérito? É a análise da questão principal. É a análise da questão principal. E o que é essa questão principal, minha gente? É o seguinte. Toda vez que você entra com uma ação, você tem um pedido. E o seu pedido é o que você deseja obter com aquele processo. O que você deseja obter com aquele processo? Você tem um pedido imediato e um pedido imediato. O pedido imediato é que a primeira coisa que você obter com o processo, quer que o juiz decida favorável a você. Não é isso? Então, quando o doutor Daniel, quando o doutor Elane entraram com uma ação ali, fizeram uma petição inicial, a primeira coisa que eles queriam, que eles tivessem o seu pedido deferido.
Aí o que acontece? Acontece o seguinte: depois que o seu pedido é deferido, não basta que esse pedido seja deferido. Você tem que ter a atividade satisfativa, que é o pedido mediato, que é você obter aquilo que você pretendeu. Então, se eu entrei com uma ação contra a Yara, pedindo que Yara fosse condenada a me entregar uma motocicleta, qual é o pedido que eu quero obter a princípio? Que o juiz mande ela me entregar. E a segunda coisa que eu quero, que ela entregue efetivamente a motocicleta. Então, o mérito do processo é o juiz analisar se aquilo que eu pedi vai ser ou não deferido. Se eu vou ganhar ou não vou ganhar, se eu vou ganhar totalmente, se eu vou ganhar em parte, se vai ser procedente, se vai ser improcedente. Isso é o que é a questão principal. Agora a gente tem que entender uma coisa. Essa questão principal só será apreciada se as outras duas questões anteriores, aqui, ó, as condições da ação e os pressupostos processuais, forem positivos. Se eu tiver uma análise positiva das condições, uma análise positiva dos pressupostos, aí sim, agora o juiz vai analisar o mérito. Se não tiver análise positiva das condições dos pressupostos, o juiz não vai analisar o mérito. E aí é que entra o princípio da primazia do mérito. Há uma prática muito comum nos tribunais, que antes do CPC ela era mais comum ainda, que se chama de jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? É uma tendência natural do judiciário não querer analisar o mérito. É uma tendência natural do judiciário não querer analisar o mérito. Por quê? Porque é mais fácil você extinguir o processo. É mais fácil você extinguir o processo por falta de uma condição, por falta de um pressuposto, do que você analisar o mérito. Então, você tem um volume maior de decisões, um volume maior de processos sendo resolvidos, porque você extinguiu sem resolver, ao invés de resolver o mérito. Então, há uma tendência, às vezes, até mesmo uma tendência inconsciente do judiciário de produzir uma jurisprudência defensiva, que é pegar um processo, esse processo aqui está com um problema, então vamos extinguir ele sem resolver o mérito, que é muito mais rápido, beleza? Está faltando uma procuração aqui, vamos extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de procuração, tá? Então, há uma tendência natural de acontecer isso. O que o CPC quis mudar? O que o CPC quis mudar? Quis dizer o seguinte: judiciário, quando você estiver analisando um processo, você tem que dar preferência a analisar o mérito. A sua preferência judiciária, a sua prioridade é analisar o mérito. Isso aqui, ó, extinguir por falta de condição, extinguir por falta de pressuposto, tudo bem. Isso existe. Isso é legítimo, está na legislação, está na doutrina, na jurisprudência há muito tempo. Mas se você verificar uma situação que dá para prosseguir com o processo, você prossegue. Quer um exemplo aqui? O artigo 319 do CPC diz, ó, na petição inicial, o advogado tem que indicar se quer ou não quer audiência de conciliação ou mediação. O advogado tem que indicar se quer ou não quer audiência de conciliação ou mediação. Então, imagina o seguinte: o camarada fez a petição e não disse se queria ou não queria. Tendência natural do juiz. Vamos intimar ele para emendar a petição inicial para dizer se quer ou se não quer. Se ele não disser, vamos extinguir o processo dele por falta dessa informação. Gente, mas a falta desta informação, se quer ou não quer audiência, isso é mais importante do que analisar um conflito que foi apresentado ao Poder Judiciário, uma mera formalidade como essa. Não seria mais correto o juiz pegar? Ele disse que ele não falou se queria ou não queria, então vou presumir que ele quer e marcar a audiência, toca o processo para frente. Isso é um pequeno detalhe. A parte colocou o endereço, colocou lá a qualificação do réu na petição inicial e não colocou o e-mail do réu. Vamos mandar emendar a petição inicial, uma mera formalidade como essa. Ou vamos tocar o processo para frente, um e-mail é uma coisa que não vai impedir o processo de ser analisado. Então, é mais ou menos isso.
que o CPC previu, por exemplo, no caso de interposição de recurso. Quando você recorre, você tem que pagar as custas do recurso. Você recorre e paga a taxa judiciária lá, as custas para recorrer. O que acontecia muito antigamente? A pessoa não pagou o valor correto. Eu vi julgado do TST que não recebeu o recurso porque a pessoa pagou 2 centavos a menos do que devia. Tinha que pagar uma quantia X, pagou 2 centavos a menos na hora do boleto lá, e o recurso não foi conhecido por falta de pagamento adequado das custas. Isso é exemplo de jurisprudência defensiva. O que o CPC chega e diz, olha, a pessoa pagou errado, não vamos acabar o processo por causa disso. Pagou errado, intima ele para pagar o que está faltando. Pagou o que está faltando, resolveu. Segue o processo. Segue o processo. Dá 5 dias para ele arrumar. Aí, se ele não pagar, tudo bem. Agora, não vamos encerrar o processo por causa disso, porque isso não tinha no CPC antigo. Então, esse princípio da primazia do mérito, ele vem trazer para a gente exatamente essa ideia. O juiz está com um processo, né? O tribunal está com um processo. No lugar de extinguir aquele processo porque não está com uma condição, não está com um pressuposto, vamos priorizar, tentar sanar essa falha e julgar o mérito daquele processo. Beleza? Tá aí, então, minha gente, princípio da primazia do mérito. Princípio da primazia do mérito. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Dúvidas podem ficar à vontade. Tem mais um princípio, 2 princípios aqui para a gente conversar um pouquinho hoje com vocês. E as outras coisas a gente vai voltando depois aí nas próximas aulas. Desde já eu quero agradecer aqui a audiência de quem está aqui com a gente, quem está assistindo a gravação, dizer que nosso curso está bem bacana, né? Está bem acessível, o valor de R$ 98,00. Você vai ter acesso a essas aulas gravadas aqui pelo período de 1 ano, tá? Vai ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, no qual eu vou estar disponível lá para, junto com vocês, entregar materiais, sanar dúvidas e ajudar você a compreender aí o processo civil da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui a ideia de princípio da igualdade processual. Princípio da igualdade processual. Minha gente, igualdade é um princípio constitucional, também chamado aí de princípio da isonomia, o princípio no qual o artigo 5º da Constituição nos diz que todos são iguais perante a lei. E o que significa a ideia de igualdade processual? É nada mais, nada menos do que a ideia de que dentro do processo o juiz deve tratar a todos os envolvidos de forma igualitária. Tá? De forma igualitária, tá bom? É o que está lá no artigo 7º, deixa eu pegar aqui o artigo 7º para a gente. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento, vou colocar aqui na tela para vocês. Vou colocar ele aqui, olha aí, ó. É assegurada às partes paridade de tratamento, em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, a gente já tem o princípio do contraditório aqui, que é um próximo que a gente vai ver, mas eu quero destacar com vocês aqui, ó, paridade de tratamento. O que significa a paridade de tratamento? Significa basicamente o seguinte: eu sou autor de um processo. Se Ivan é réu de um processo, o que acontece? Eu e Ivan temos que ter o mesmo tratamento. Se eu tenho o direito de apresentar 3 testemunhas para cada fato, Ivan também tem que ter direito de apresentar 3 testemunhas. Se eu perguntei para a testemunha X, Ivan também tem que ter o direito de perguntar para a testemunha X. Se eu tive 15 dias para me manifestar sobre um documento, Ivan também tem que ter 15 dias para se manifestar sobre aquele documento. Se eu pude recorrer à decisão que prejudicou a mim, Ivan também tem que ter o direito de recorrer à decisão que prejudicou a ele. Isso é o quê? Paridade de armas, paridade de tratamento. Essa é a regra geral. Não se admite no processo discriminação.
discriminação, que a gente chama de discriminação negativa. Discriminação negativa é discriminar quem está em situação igual. É admitido no processo, entretanto, minha gente, a discriminação positiva. E o que é a discriminação positiva? É a possibilidade de eu tratar de forma diferente os que não são iguais. Um exemplo. 2 exemplos. Primeiro, prioridade de tramitação de processos de pessoa com deficiência, de pessoa idosa, de pessoas com doença grave. Então, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem mais de 60 anos, uma pessoa que tem uma deficiência, o processo dela vai andar mais rápido do que o processo de quem não tem deficiência, de quem não é idoso, de quem não tem doença grave. Por quê? Porque ela tem uma expectativa de vida menor, se espera um menor tempo de vida, se espera que ela tenha uma tramitação, uma resposta do Poder Judiciário em relação aos seus conflitos de forma mais célere. Por isso, eu vou colocar os processos dela na frente dos processos dos demais indivíduos. Tá? Então, aí é uma situação, aí é um exemplo no qual eu poderei ter um tratamento diferenciado no âmbito do Poder Judiciário. Uma outra situação diz respeito à distribuição, à redistribuição de ônus da prova de consumidores. A gente sabe, por exemplo, que quando um consumidor está em conflito com um grande fornecedor, aquele consumidor, ele muitas vezes terá mais dificuldades de produzir uma prova em detrimento daquele que está litigando contra ele, tá certo? Imagina uma coisa que é muito comum, o seu celular apresentou defeito. Esse celular ele tem um aparelho que tem uma estrutura específica, e aí você quer questionar um vício no celular contra a empresa fabricante. Quem é mais fácil de fazer uma análise técnica daquele aparelho? O consumidor ou a empresa fabricante? Geralmente, claro que é a empresa fabricante. Mas o que vai acontecer? No processo, o juiz pode redistribuir o ônus da prova. Vamos entender. A regra de ônus da prova. Depois a gente vai ver isso mais com atenção na parte de provas. Mas a regra de distribuição do ônus da prova. Quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. Então eu cheguei lá e disse, juiz, meu celular está com defeito. Meu celular está com defeito. Então, eu que estou alegando que o celular está com defeito, eu tenho que provar que o celular está com defeito. Certo? Mas o juiz pode fazer o quê? Tendo em vista a diferença entre o consumidor e o fornecedor, o juiz pode chegar e dizer para ele o seguinte, quem é mais fácil de produzir a prova é a empresa, fornecedora, fabricante. Então, eu vou inverter o ônus da prova, e determinar que a fabricante prove que o celular está prestando. Não o autor que vai provar que o celular está com defeito. O réu vai ter que provar que o celular está prestando. Vai produzir a prova técnica. Isso é um exemplo de inversão do ônus da prova. Exemplo de inversão do ônus da prova, que é um tratamento diferenciado. Você vai tratar de forma diferente aquele indivíduo específico dentro do processo. A gente vê isso muito também nos processos contra a fazenda pública. Se alguém processa um município de São Luís, essa pessoa que processa o município de São Luís, se ela ganhar, quem vai pagar? O cofre público de São Luís, a fazenda pública de São Luís. O dinheiro vai vir de onde? Vai vir da arrecadação, dos repasses, vai vir do contribuinte de São Luís. Se alguém ganha um processo de 1 milhão contra o município de São Luís, esse 1 milhão não vai vir do bolso do prefeito de São Luís. Esse 1 milhão vai vir de onde? Vai vir do cofre público, do orçamento do município de São Luís. Então, quando alguém litiga contra o município de São Luís ou contra qualquer outro município, contra o Estado, contra as fazendas públicas estaduais, federais e etc., essa pessoa vai ter um processo mais difícil do que se ela litigasse contra um particular, porque a fazenda pública vai ter alguns benefícios, A fazenda pública vai ter alguns benefícios, ela vai receber algumas benesses, como exatamente, Pedro, a fazenda pública vai receber benesses como prazo em dobro, pagamento por meio de precatório, isenção de pagamento de multas processuais, isenção de pagamento de custas processuais, tá certo? Então, por exemplo, Ministério Público e Fazenda Pública não pagam custas,
não pagam multas processuais. A Fazenda Pública, quando é condenada, paga por meio de precatório. O cumprimento de sentença é diferente, não tem multa por descumprimento do cumprimento de sentença. O prazo é dobrado. Então, são o quê? Tratamentos diferenciados que essas entidades recebem dentro do processo. Por que a Fazenda Pública recebe esse tratamento diferenciado? Simplesmente pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Porque se ela tiver que pagar, o dinheiro vai sair de uma coletividade. Então, ela vai receber um tratamento diferenciado dentro daquele processo. Beleza? Então, está aí o nosso princípio da igualdade processual ou paridade de armas. Princípio da igualdade processual e de paridade de armas. A regra é: trata-se os iguais com igualdade. Trata todo mundo igual. Excepcionalmente, a lei pode trazer algumas situações que vão fugir a essa igualdade. Por fim, eu queria trabalhar com vocês hoje aqui o princípio do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa, que a gente vai encontrar aqui no nosso CPC. Tá? O contraditório já vai aparecer desde o artigo que nós mencionamos agora há pouco, o artigo 7º, tá? Agora a gente vai encontrar também no artigo 9º, no artigo 10º. O que a gente encontra aqui no artigo 9º? Não se proferirá decisão contra a parte sem que ela seja previamente ouvida. O que a gente encontra aqui no artigo 10º? O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. E eu quero trabalhar um pouquinho a ideia de contraditório com vocês para a gente fechar um pouquinho essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui de hoje. Tá bom? O que é contraditório? Contraditório também é um princípio constitucional, né? É um direito fundamental constitucional. Deixa eu pegar aqui, artigo 5º. Artigo 5º. Inciso 55, tá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são acusados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. No CPC, a gente encontra o artigo 7º, artigo 9º, artigo 10, tá? Previsão do contraditório, tá? Previsão do contraditório aí nesses dispositivos. O que a gente tem aqui de importante para falar sobre contraditório? Contraditório, minha gente, é um pilar do devido processo legal. Contraditório é um pilar do devido processo legal. O que significa que ele é um pilar do devido processo legal? Significa que sem contraditório o processo não é válido. Atenção, quero dizer para vocês uma coisa. A falta de contraditório é o maior motivo de anulação de processo. A falta de contraditório é o maior motivo de anulação de decisões judiciais, é o maior motivo de invalidação de processo, e aí o processo tem que ser refeito. Por quê? Porque falta contraditório. E a ideia de contraditório hoje é uma ideia de que o contraditório tem que ser substancial. O contraditório não tem que ser apenas formal, ele tem que ser substancial. E aí eu vou trazer para vocês o que é essa diferença de contraditório substancial e contraditório formal. Vamos entender aqui uma coisa. Contraditório formal. Contraditório formal. O contraditório formal, ele tem dois elementos. Informar e reagir. Informar e reagir. São elementos do contraditório formal. O que é o informar? O que é o informar? É o seguinte: tudo que acontece no processo tem que ser comunicado a quem possa ser atingido pela decisão. Vamos lá. Se o juiz marcou uma audiência, ele tem que intimar todos os polos, autor e réu. Se Maria entra com uma ação contra Luciana,
Maria entra com uma ação contra a Luciana. O juiz tem que informar a Luciana que Maria entrou com uma ação contra ela. Se Luciana se defende da ação de Maria, o juiz tem que informar Maria que Luciana se defendeu da ação dela. Note bem que o contraditório é esse jogo. Tudo que for acontecendo, uma parte tem que comunicar a outra. O juiz deu uma decisão, tem que comunicar as partes. Tanto quem pediu a decisão, quanto quem vai ser atingido pela decisão. Tá? Informar. Além de informar, o contraditório exige a possibilidade de reagir. O que é a possibilidade de reagir? É a possibilidade que se tem de falar, de manifestar-se acerca daquilo que foi apresentado contra você. Vamos entender aqui. Como é que se entra com uma ação? O autor faz uma petição inicial, ingressa com a ação. O autor faz a petição inicial, ingressou com a ação. Perfeito. O juiz vai fazer a primeira coisa o quê? Informa o réu. Seu réu, tem uma ação contra você. Eu estou marcando aqui uma audiência de conciliação para ver se vocês se resolvem. Beleza, está comunicado. Está comunicado. Vai para a audiência, não fazem acordo, tá bom. Seu réu, já que você não fez um acordo, agora você vai ter o prazo, a oportunidade de se defender. Tudo aquilo que o autor disse contra você na petição inicial, agora você pode rebater na sua defesa, na sua contestação. A reação. Você deve, na sua contestação, agora rebater tudo. Tudo que ele falou contra você, essa é a sua hora de rebater. Fazer a contestação e rebater. Beleza? Reage. Né? Coloca o cropped, faz a sua contestação e reage contra aquilo que ele colocou ali na petição inicial contra você. Beleza? Se essa contestação trouxer um documento novo, trouxer uma preliminar que possa levar à extinção do processo, trouxer uma situação que não estava ali na petição inicial, que o autor não teve a oportunidade de se manifestar sobre ela ainda, aí o juiz vai fazer o quê? Agora o contraditório para o autor. Agora é o contraditório para o autor. O juiz vai fazer o quê? Ele intima, informa o autor. Seu autor, o réu se defendeu. Aqui na contestação dele, ele trouxe esse documento aqui, ó. Você pode se manifestar agora sobre esse documento. Você pode reagir, réu, autor, você pode reagir ao réu agora. Você pode reagir ao réu, você pode fazer uma réplica. Tá vendo? Então, o contraditório é esse jogo. Esse jogo democrático, o processo para ser democrático, tem que ouvir as partes, tem que permitir que as partes falem, tem que comunicar as partes, tem que dar publicidade às partes de tudo que está acontecendo no processo. Agora, o contraditório não para por aí. O contraditório, ele também tem que ser material ou substancial. Substancial. E o que significa o contraditório ser substancial? Significa que ele tem que ter consideração. Consideração. Ele tem que ter consideração. E o que é consideração, gente? Consideração significa que o juiz levou em conta aquilo que foi dito. E aqui é um ponto-chave que eu queria deixar para vocês, para a gente aqui nessa parte final da nossa aula conversar, para a gente nessa parte final da nossa aula meditar um pouquinho. O que é a consideração? O autor falou um monte de coisa na petição dele. O réu falou um monte de coisa na petição dele. Tá? Quando o juiz vai decidir, ele não pode pegar aquilo que o autor falou, aquilo que o réu falou, e simplesmente jogar fora e decidir qualquer coisa da cabeça dele, sem levar em conta aquilo que foi falado. Porque isso aí não é democrático. O processo é democrático quando o autor é ouvido, o réu é ouvido, e o juiz, quando vai decidir, ele vai pegar o que o autor falou, vai pegar o que o réu falou, vai confrontar, vai verificar o que os fatos que um narrou, os fatos que o outro narrou, os argumentos que um narrou, os argumentos que o outro narrou, vai analisá-los e decidir.
Aí eu tenho contraditório. Porque quando o juiz houve autor, houve réu, só para formalidade, mas quando ele vai fazer a sua sentença, vai fazer a sua decisão, vai fazer o acórdão, ele não leva em consideração nada do que foi falado, ele se omitiu. E é por isso que quando a gente for ver a sentença, por exemplo, o artigo 489 do CPC prevê, quando o juiz vai fazer a sentença, ele tem que fundamentar. E ele não vai, não vai ser considerada válida a fundamentação da sentença dele se o réu falou de uma jurisprudência, se o autor falou de uma súmula, e na hora do juiz decidir, o juiz esqueceu, não falou nada dessa súmula, não falou nada dessa jurisprudência que as partes trouxeram, e decidiu desconsiderando. Ele pode até não aplicar a súmula e a jurisprudência. Pode, mas ele tem que fundamentar. Por que ele não está aplicando, por que ele está afastando a aplicação. Ele não pode simplesmente ignorar aquilo que foi dito pelo autor e pelo réu. O princípio também é um princípio de não surpresa. O que significa ser um princípio de não surpresa? Significa ser o seguinte. Significa que quando o juiz vai decidir sobre fatos, sobre documentos, ele não pode simplesmente... chegou um documento novo no processo. Chegou aqui um laudo. Chegou um laudo. Eu vou pegar esse laudo e vou decidir com base nesse laudo. Não vou ouvir nem o autor nem o réu. O laudo já é bem claro. Não. Qualquer prova, qualquer documento, qualquer fato novo que surge no processo, o juiz não pode chegar e fazer um Kinder Ovo. Aquele Kinder Ovo que a gente compra para criança, né? E tem os adultos que gostam também. Pega o Kinder Ovo e aí você não sabe, tem um brinquedo. Você não sabe qual é o brinquedo. Surpresa, abriu. A sentença não pode ser um Kinder Ovo. A sentença não pode ser uma surpresa. O juiz me condenou com base num laudo, mas eu nem sabia que tinha esse laudo. É preciso antes que a parte se manifeste, né? Antes de se decidir com base em qualquer documento, em qualquer fato, em qualquer prova, o juiz tem que permitir que a parte se manifeste e tenha acesso à ampla defesa. O que é essa ampla defesa? É poder contraditar a prova, é poder contraditar a testemunha, é poder trazer argumentos, é poder agir dentro do processo com tudo que a lei permite que ele faça. É poder recorrer da decisão que ela não concorda. Isso é a ampla defesa. Que apesar do nome da expressão ser ampla defesa, não é só do réu, tá, gente? Ampla defesa de ambas as partes. Ampla defesa é de ambas as partes. Então tá aí. Esse é o princípio do contraditório. Traz também a ideia de não surpresa, traz a ideia de ampla defesa. E a gente tem que entender o seguinte, a gente ainda vai conversar muito sobre ele, por quê? Porque ele é norteador de toda a ordem jurídica, especialmente quando a gente fala de uma teoria de decisão judicial. Quando a gente fala, por exemplo, de invalidade de processo, é um grande motivo de invalidação de processo essa falta de contraditório. Beleza, gente? Meus amigos, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Só antes aí, esquecendo, quando eu falando de contraditório, eu tenho um julgado aqui do STJ sobre o contraditório, está aqui na tela para vocês, tá? Mas ele vai estar no material também que vocês todos vão receber, tá? Esse julgado, ele diz o seguinte, o juiz, ele não pode decidir sobre fatos sem antes consultar as partes sobre aqueles fatos. Mas isso não se aplica ao fundamento jurídico, tá? Não, perdão. Vou pegar aqui. Ele colocou aqui ao fundamento... tá aqui. Dispositivos legais. Fundamento legal. Aqui, isso aqui. Fundamento legal. Tá bom? Ele fala, o acórdão fala de fundamento jurídico e fundamento legal. O que seria o fundamento? O que seria o fundamento jurídico? Os fatos. O juiz, por exemplo, chegou um documento novo no processo. Eu não posso me decidir com base naquele documento sem que as partes se manifestem sobre ele. Agora, o juiz quer aplicar uma lei. O juiz estava estudando o processo. Eu trabalho como analista, falei no começo, né? A gente está estudando um processo ali para fazer uma decisão e a gente se depara com uma lei, uma resolução, uma normativa ou uma jurisprudência sobre aquele assunto. Eu quero usar aquela normativa, aquela jurisprudência. Antes de decidir usando aquela lei, eu não tenho que levar para a parte. Olha, parte,
que você acha do que diz o artigo tal do Código Civil? Não. Aí é lei. Sobre fundamento legal, o juiz é livre para usar todos os fundamentos da ordem jurídica que são válidos. Tá certo? Todos os fundamentos da ordem jurídica que são válidos, o juiz é livre para utilizá-los ao elaborar a sua decisão. Mesmo que nem o autor nem o réu tenha falado. Vamos pegar aqui numa situação. Eu tenho um processo que tem o autor e o réu. Eu tenho Kênia processando Daniela. Kênia processou Daniela. Nem Kênia na petição inicial dela, nem Daniela na contestação dela, falaram do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Nenhuma das duas falou. Eu, juiz, posso usar esse artigo? Posso. Eu preciso ouvir elas antes sobre o que elas acham desse artigo? Não, porque é um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Tem uma presunção de que todos conhecem e o juiz também tem o dever de conhecê-lo. Então, sobre fundamentos legais eu não preciso ouvir. Ah, mas agora, por exemplo, a ré do processo trouxe uma prova. Aí sim, se a ré do processo trouxe uma prova, eu tenho que ouvir a autora. Se a autora trouxe um documento novo, aí a ré tem que ser ouvida sobre aquele documento. Se isso não aconteceu, houve ofensa ao contraditório e o processo poderá ser anulado. Se prejudicar a parte, se não prejudicar, acaba que não tem necessidade de anulação. Sim, então é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez, então, a participação de todos vocês, dizer que todos são extremamente convidados para a gente continuar esse curso ao longo dos próximos 2 meses e meio, aí, fazendo esse estudo de processo civil. Divulguem para mais pessoas. Quem não fez sua inscrição, faça a sua inscrição aí ao longo dessa semana, até o próximo sábado, no dia 11, para continuar participando. E essa aula aqui vai ficar gravada, vai ficar aberta. Se você quiser divulgar para mais alguém, eu vou mandar depois o link dela para acesso lá no nosso grupo de WhatsApp. Também irei publicar aí nas minhas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de todos. E aí agradeço também aí as contribuições, as perguntas. E se alguém quiser também, pode ficar à vontade para falar comigo no WhatsApp, dar feedbacks e retorno sobre tudo que a gente conversou por aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Um ótimo final de semana.